Fundo Soberano Saudita, que comanda os 4 principais clubes do país, prepara proposta astronômica por Gerson. Destaque da seleção brasileira sub-20, zagueiro Iago do Flamengo aparece na seleção do Sul-Americano como um dos melhores defensores. Reunião entre Boto e Felipe Luiz sobre futuro dos garotos da base no time principal. E mais, após carta de Gerson, Ferge emite nota oficial pressionando detentoras de direitos de transmissão para mudar o horário dos jogos. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamella. Então cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. A sua participação é muito importante para mim. Você que tem um carinho aí com o trabalho do Rafla, continue compartilhando para os seus amigos, para a sua família. Vamos bater essa meta aí, 800 mil até o meio do ano? Vai ser um presentão pro Rafla, que faz aniversário em junho. E o calor no Rio de Janeiro continua, hein? A prefeitura colocou estágio 4 do calor. Rapaz, tá complicado, hein? Bom, depois da vitória sobre o Vasco e da folga de 2 dias, domingo e segunda, o elenco do Flamengo se reapresentou hoje, às 9h30 da manhã, no CT Jorge Elal Ninho do Urubu. E iniciou os preparativos visando o duelo contra o Maricá no próximo sábado, válido pela última rodada da Taça Guanabara. Esse jogo que, por enquanto, está marcado para as 4h30 da tarde. Felipe Luiz terá aí 4 dias de trabalho para corrigir erros e definir a equipe titular para essa partida. Ontem a gente trouxe aqui a carta do Gerson, né, pedindo aí a mudança dos horários dos jogos por conta do forte calor, né, que faz no Rio de Janeiro. Ele mandou essa carta para o Alfredo Sampaio, presidente da SAFERJ, né, do Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro, e aí o Alfredo Sampaio se sensibilizou. Obviamente ele comanda aí, né, esse Sindicato dos Atletas, e passou essa carta para a FERJ. A FERJ prontamente atendeu e agora está pressionando as detentoras de direitos de transmissão. Ontem, inclusive, eu falei, quem manda são as TVs, gente, que injetam milhões aí, né, para transmitir os jogos dos campeonatos estaduais. E aí a nota da FERJ foi essa daqui, ó. Diante da alta intensidade do calor no Rio de Janeiro, claramente prejudicial à excelência na prática de futebol, a todos os envolvidos no evento e ao torcedor, a FERJ, preocupada e atenta, está em contato com as detentoras de direitos de transmissão do Campeonato Carioca Superbet 2025 para, contando com a sensibilidade de todas as partes, ajustar os horários dos jogos da 11ª rodada da Taça Guanabara e as grades de programação. Então, vamos ver aí se as TVs vão mudar, né, os horários dessa última rodada. Por exemplo, o clássico Vasco e Botafogo vai ser no domingo à tarde também, né? Assim como Flamengo e Maricá. Quer dizer, é desumano, né, atuar nesse horário. Então, qualquer novidade, a gente informa. Essa decisão deve sair hoje ainda, nesta terça-feira. Então, vamos acompanhar. Gente, uma informação que pode sacudir aí o mercado da bola na próxima janela e um dos principais jogadores do Flamengo. A Arábia Saudita deve fazer um forte investimento para contratar o volante Gerson em julho. O nome do atleta lidera uma lista de reforços para o início da temporada do futebol árabe. A inclusão do jogador nessa lista foi realizada pelo Fundo Soberano Saudita, que comanda os 4 maiores clubes do país: Al Ahly, Al Hilal, Al Ittihad e Al Nass. Os sauditas preparam uma relação de 10 a 20 jogadores por continente. E o camisa 8 do Flamengo, capitão Coringa, aparece em primeiro lugar na América do Sul. Ou seja, quando eles olham o futebol brasileiro, o Gerson é o topo da lista. É o primeiro jogador, é a prioridade de contratação para o início do futebol árabe. Tradicionalmente, a ordem dessa lista é seguida a cada início de temporada. Os valores, consequentemente, seriam astronômicos. A fonte dessa informação é do Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, inclusive ele falou no vídeo dele.
é uma preocupação para o Flamengo. O Boto falou que não sai ninguém até o Super Mundial. A gente precisa entender alguns detalhes dessa notícia. O Gerson jogaria o Super Mundial pelo Flamengo, e aí na janela de julho, que seria a janela mais quente da Europa e também da Arábia Saudita, é que o Flamengo poderia perder o Gerson. E o Boto falou que não sai ninguém, a menos que chegue uma proposta surreal, uma proposta irrecusável. E é essa proposta que vai chegar pelo Gerson. Estamos falando de quê? 35, 40 milhões de euros, 45 milhões de euros, 50 milhões de euros, 60 milhões de euros, 70 milhões de euros, 300 milhões de reais, 400 milhões de reais, não dá para saber. Agora, dinheiro não é problema para os árabes. Eles que estão aí tentando contratar o Vinícius Júnior, o melhor jogador do mundo, oferecendo o maior contrato da história do futebol. Então, dinheiro não é problema. Continuar aqui sobre essa informação do Gerson, que o Flamengo recusou uma proposta de 18 milhões de euros do Zenit. Uma proposta que não fez nem cócegas, né? 18 milhões de euros você não leva nem o par de chuteira do Gerson. E aí, mesmo com essa negativa do Flamengo, o Zenit segue interessado no meio-campista e tem até o dia 20 de fevereiro, quando a janela de transferências de lá encerra, né, para apresentar aí uma nova proposta e tentar convencer o Flamengo a liberar Gerson. Olha, eu acho que o próprio Gerson não vê com bons olhos atuar no Zenit, por todos os motivos que o torcedor já sabe, né? E entre aquele país lá, do Zenit, e entre a Arábia Saudita, eu acho que o Gerson vai preferir 1000 vezes a Arábia Saudita, até por conta da condição financeira, né? O Gerson que pode aí forrar na vida, ele, o empresário, enfim, e o Flamengo, né? O Flamengo que pode ganhar aí milhões e milhões e milhões e milhões na venda que pode ser a maior da história do futebol brasileiro, ultrapassando aí Hendrick, Estevão, Vinícius Júnior e tantos outros. Então a gente fica aguardando até julho para ver se realmente essa proposta surreal, essa proposta astronômica vai chegar. Agora não vai chegar porque a janela está fechada e a gente sabe que a gente vai ter o Coringa aí, pelo menos até o Super Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho nos Estados Unidos. Lembrando que no início de fevereiro, o pai e empresário do atleta, Marcão, cobrou publicamente do Flamengo uma valorização financeira ao seu filho. Na ocasião, ele disse que, dentro do pelotão de elite, o Gerson tem um dos menores salários do elenco. O aumento para o jogador vinha sendo considerado pela gestão anterior, né, há algum tempo, só que o Landim perdeu as eleições, aí o Duns perdeu as eleições, então agora é uma nova gestão. E esse posicionamento público do Marcão, pai do Gerson, não caiu bem na atual gestão, né? O Flamengo entende que isso poderia ser resolvido internamente e não o Marcão utilizar um podcast para cobrar publicamente do Flamengo uma valorização, um aumento de salário para o seu filho. O Meia voltou ao clube em 2023 com um salário quase 2 vezes maior do que ganhava quando saiu lá em 2019. E aí, nos últimos meses, seu staff vinha negociando com o clube a possibilidade de uma valorização. E aí, com a troca da diretoria, no início desse ano, as conversas teriam que voltar para o estágio inicial. Na visão do staff, Gerson tem 4 anos e 2 meses de clube, sem nunca receber reajuste, já que, quando voltou da França, foi feito um contrato novo e não um aumento em cima de um já existente. A nova diretoria rubro-negra ainda não conversou com o staff de Gerson sobre a possibilidade de valorização salarial. Bom, vamos falar aqui de um destaque, né? Uma excelente notícia para o torcedor rubro-negro, para o Felipe Luiz, para todos. Campeão e um dos destaques do Brasil no Sul-Americano Sub-20, Iago, zagueiro, terminou a competição com status de peça-chave na defesa. O zagueiro do Flamengo começou o torneio no banco, né? Teve aquela goleada, primeiro jogo 6-0 para a Argentina, e aí ele entrou nos minutos finais e foi suficiente para não sair mais do time. Ganhou a titularidade e no jogo seguinte foi muito bem. A evolução ficou evidente. Com Iago entre os 11, a seleção teve um desempenho sólido. 6 vitórias, 1 empate e só uma derrota. Além disso, ele marcou 2 gols contra Equador e Colômbia.
O desempenho rendeu reconhecimento e o defensor foi incluído na seleção do campeonato, feita pela plataforma SofaScore, com nota 7.16, formando a dupla ideal ao lado do zagueiro Rodrigues, do Uruguai. Parabéns aí, Iago. A gente sabia, pra gente não é surpresa, pra quem conhece o Iago da base, sabe que não é surpresa nenhuma e que ele seria titular absoluto. A gente fala muito do João Vitor, que foi fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Aliás, o João Vitor estaria na seleção brasileira, nesse sul-americano, só que o Boto, Flamengo, bateu o pé e falou, não, o João Vitor vai para os Estados Unidos fazer a pré-temporada. Porque eles queriam os dois zagueiros do Flamengo, o João Vitor e o Iago. E aí o Iago, o Flamengo teve que liberar, porque era um ou outro. E aí o Iago foi esse destaque todo, né? Mais um grande zagueiro aí que o Flamengo pode contar para o futuro. Aliás, por falar em base, o técnico Filipe Luís, que promoveu aí alguns jovens da base na pré-temporada dos Estados Unidos, agora a comissão técnica vai avaliar quem permanecerá no profissional e quem retornará ao sub-20. E para definir o futuro das promessas, Filipe terá uma reunião com o diretor de futebol, José Boto. A tendência é que o zagueiro João Vitor siga no time principal, enquanto jogadores como Pablo Lúcio e o próprio Iago, que foi destaque no Sul-Americano, podem ser realocados ao sub-20, né? Caso retornem, reforçarão a equipe que disputará a Libertadores da categoria em março. Lembrando que o Flamengo vai iniciar aí a Libertadores, o Flamengo que busca o bi, né? Só o Flamengo é campeão da Libertadores sub-20 no Brasil. Esse status aí é interessante. O Flamengo que é o atual campeão mundial da categoria, da base, no Maracanã contra o Olympiacos. Pode chorar, chororô. Torcida arco-íris aí, louca com a base. E aí o Flamengo busca o bicampeonato após vencer o Boca Juniors na última edição. A base vem forte, hein? O Lohan deve ser uma das estrelas da base, né? Pode ser utilizado aí como um dos destaques nessa Libertadores sub-20. O Lohan que teve quase indo para o CSKA, já estava no aeroporto e o Flamengo impediu o atleta de viajar porque o CSKA mandou um documento dizendo que não chegou a um acordo com os empresários do atleta. Então poderemos ter aí o Lohan, poderemos ter aí o Iago, né? O próprio Wallacian nessa Libertadores sub-20 e o Pablo Lúcio. Primeiro, vai ter uma reunião entre o Filipe Luís e o Boto e aí eles vão definir quais jogadores seguirão no elenco principal para a temporada e quais irão descer para o sub-20 para reforçar a base. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, excelente terça-feira, vamos com tudo, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!